Fala galera, anime de volta. Mais um vídeo aqui para vocês de assassino, tá? Eu tinha comentado no meu último vídeo de Sinks que eu mostraria como que eu estou progredindo com meu Sinks, com meu assassino, até que eu consiga chegar em transclasse e possa de fato usar a build de SBK. Eu acabei decidindo fazer o básico mesmo, que é seguir com assassino de alto ataque com head cut, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo, antes de tudo, muito obrigado por todo mundo que se inscreveu, porque ontem batemos 4.000 inscritos, tá? Então muito obrigado por todo mundo que está apoiando aí o canal, valeu! E agora, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ok? Ativa o sininho, ajuda pra caramba. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a minha conta, tá? Minha conta de verdade. Tô jogando em Frontera 3. Comecei de assassino, como eu tinha comentado. E tô no level 51, job 22. E o que eu posso dizer aqui do meu assassino? Eu acredito que ele tá bem legal, tá? Tô gostando do resultado. Tô conseguindo fazer MVP, tô conseguindo grindar, tô conseguindo fazer todos os conteúdos. Inclusive hoje matamos o primeiro Edgar aqui do nosso servidor. E o top dano aqui, ó, foi o eu consegui pegar top dano, tinha várias PTs. Então tá dando para entrar um dano legal, tá? 18% aqui, legal. Nossa, eu morri muito, inclusive nesse MVP, só para vocês entenderem, tá? Nem tudo são flores. Nossa PT morreu pra caramba para conseguir fazer isso aqui. E a gente só conseguiu fazer porque todo mundo tava aí fazendo, né? Então, senão não ia dar dado certo. Estamos rodando aqui com a guilda e caçando alguns MVPs. A gente tenta todo dia buscar um MVP que a gente ainda não matou no servidor. Tá bem divertido, tá um começo muito legal. Mas vamos voltar aqui. Beleza. Tô bem satisfeito com o meu assassino, considerando o level dele, as capacidades dele. Eu não tô deixando de fazer nada do jogo. Nada, tá? Não tô deixando de grindar, não tô deixando de fazer MVP, não tô deixando de caçar em PT, grindar em PT. O pessoal aceita o assassino, eu consigo grindar legal com PT. A Helheim que chegou agora, consigo fazer também normalmente, tá? Inclusive estou conseguindo até carregar algumas PTs. Então, de vez em quando eu jogo no global aí, vem um AB para me ajudar e consigo ter dano suficiente para conseguir ajudar ali a concluir a Helheim. Então estou bem satisfeito com Sinks. Tá próximo do que eu quero para ele de SBK? Não, tá nem perto, mas ele tá suficiente para eu conseguir passar dessa fase sem passar tanta raiva, e sem sofrer tanto, né? Então vamos lá. Como é que tá minha conta? Minha conta tá level 51/22. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar as penas. Eu consegui liberar 4 estátuas e as penas estão dessa forma, ok? Peninhas de defesa, peninhas de ataque, tá tudo muito no começo, mas a minha ideia, como eu já trouxe em outros vídeos para o PVM, é 3 amarelas e 2 roxas. Então assim que eu liberar as estátuas, vai entrar mais uma roxa aqui. É isso, tá? Mesma coisa para de defesa. E aí eu replico esse mesmo modelo para todas as estátuas. Minhas skills. Aqui eu ativei o ataque duplo, né? Peguei esquiva, envenenar no 5, shield dodge, esconderijo no 9 e o recuar no 1. Esse recuar é muito útil, tá? Principalmente MVP e PVP vai ajudar muito. Aqui de segunda job, maestria em 2 mãos.
O Head Cut, né, a build, como eu comentei, é focada em auto-ataque e Head Cut. E ainda estou usando coisas que eu vou mostrar aqui para vocês que trigam o Head Cut enquanto eu estou usando o auto-ataque. Aqui essa passiva do Head Cut que aumenta o dano. Ainda não tenho toda a job, faltam 18 pontos para fechar, então o que eu pretendo fazer para terminar essa build aqui de AA? Colocar esse aqui no 10, colocar esse aqui no 5, e aí eu vou colocar um Venom Dust, que é o que sobrou de pontos. Poderia talvez pôr Encanto no 4, colocar o Hide no 5 e ativar esse Backslide com Hide, que é quando eu dou o Backslide eu entro em Hide, talvez faça sentido. Aí fica a critério. O que não pode deixar de ter é essa primeira coluna aqui, tá? Porque esse aqui faz parte do core dessa build. Tem funcionado muito bem comigo, tá? O que mais? Skill da guilda. Topei quase todos, tá? Coloquei aqui um pouquinho de PvE Damage. Estou ignorando por enquanto o PvE Damage Reduction, porque eu preciso avançar os meus pontos de PvP. O PvP Damage está no cap, né? Então eu só vou me preocupar com ele no 65, mas eu preciso focar aqui em colocar no 10 o PvP Reduce também, porque semana que vem começa a TGL, eu preciso escalar um pouco de PvP Points. Mais. Vamos ver. Os meus pets. Quais são os pets que eu estou usando? Deixa eu puxar aqui. Estou usando uma Squid. A Squid é muito boa. Ela joga um terreno no chão, tá? Que aumenta o meu dano e o dano de aliados. E conforme vai subindo o tier, esse valor vai aumentando também. Essa aqui é um pet A muito legal, tá? Além disso, eu tô com a Valkyria, tá bom? E tô com o Earth Lord. E estou usando o Baphomet Jr. O Baphomet Jr. ele está no tier 10. E esse aqui me ajuda demais, porque a cada vez que ele causa um dano crítico, ele me restaura 3% do HP. E aqui vai, conforme os tiers vão aumentando, a capacidade de dano e a capacidade de cura aumenta também. Então isso para mim tem me ajudado muito, principalmente em MVP, que eu consigo me curar e consequentemente ganhar um pouquinho de pontos de cura. Isso ajuda muito. Fica aí essa dica para vocês. De pet não tem muito mais que isso. Tá bom? Tem sim. Vamos falar rapidão aqui, ó. Meu Summon, como é que tá? Squid e Sorri, tá? Sorri também, ela dá alguns buffs bem interessantes. Então, assim que eu conseguir topar ela melhor, provavelmente eu coloque ela e tire ele, não sei, talvez a Valk. Vamos ver o que eu vou fazer. E de legendário, eu tô focando apenas Valk e o Earth Lord. Minha intenção para o futuro é que eu consiga colocar esse aqui pelo menos no tier 3, tá? E que eu consiga subir essa aqui ao máximo possível. Meu sonho, por assim dizer, é chegar no nível 10. Em algum momento eu acredito que eu consiga fazer isso. No SEA, o outro servidor que eu jogava, né? Porque agora eu tô só aqui. Eu consegui deixar ela no tier 5, basicamente com o que o jogo me fornecia ao longo dos eventos e tudo mais. Então, é possível. Leva tempo, leva muito tempo, mas em algum momento a gente vai conseguir chegar lá. Vamos pular para o campo de treinamento ali. Eu acho que agora é melhor falar diretamente aqui. Bom, o que mais a gente pode ver? Equipamentos. Cheguei nos equipamentos do level 50. Estou usando aqui o uniforme de combate, porque ele me fornece força. Tem uma versão ali para gatuno, só que me dá só 1 de age. Eu falei, não, 1 de age para mim
só um de ágil não me serve. Estou fazendo aqui o combo no Bro. Quem veio do Bro vai conhecer esse combo como combo da maré, mas é a Tidal e a Wool Scarf, tá? Estou usando os dois acessórios aqui que vem no pacote do Growth Pack, tá? Esse acessório aqui ele é bem genéricozão, ele dá Physical Damage, M Damage, é bem interessante. Estou usando ele, ok? Estou usando os 4 gachas, os 3 gachas do banner e uma face aqui do rebate, ok? E estou usando uma adaga que me dá ignore e aumenta o dano do head cut, e uma outra adaga que aumenta a minha velocidade de ataque. Futuramente, se eu conseguir, né, se demorar esse tempo todo, eu acho que não vai acontecer. A minha intenção é que eu consiga aumentar minha age, consiga aumentar minha capacidade de topar a velocidade de ataque. Se acontecer isso e essa adaga não for mais necessária, eu provavelmente vou trocar por uma de ataque. Mas isso aí eu acredito que só aconteceria se eu continuasse jogando com essa build quando eu virasse transclasse, o que não é o meu foco, tá? Mas vou deixar aqui esse complemento do futuro, mas minha sugestão fortemente é: chegou em transclasse, começa a virar ali pro SBK, beleza? Inclusive, não sei jogar de SBK anime, tem um vídeo aqui nesse canal, vou tentar jogar aqui agora na tela para vocês. Então vai aparecer aqui no canto superior direito um cardzinho com esse vídeo. Tá curtinho, tá bem legal, tá fácil de entender. Dá uma olhada lá. Beleza, o que eu estou usando de carta? Aqui eu estou usando uma carta Cornuts, porque ela me fornece HP, tá? E ela é indestrutível, então é um quebra-galho ali pro PVP já. E também me dá Def e MDF. Gostaria de ter cartas elementais para usar no PvE. Gostaria de ter uma Mark para usar no PVP. Ainda não é a minha realidade, então vamos com o que tem. Na bota eu estou usando o TF Bug macho topada, tá? Essa aqui é uma cartinha que eu acho muito boa, tá? Muito boa mesmo. Para que ela me dá 3 de age. 3 de age é bem significante já. Então já vai me ajudar ali a aumentar um pouco mais a minha velocidade de ataque. E ela dá umas reduções bem interessantes. É quase 4% de redução física e 3% de redução mágica. Uma cartinha barata que provavelmente em todos os servidores está parado lá na troca. Eu acho uma opção super válida para o early game, ok? Para o futuro a gente troca, vê carta que dê HP, se for para PVP, aí tem que fazer uma mexida em alguma coisa para ali quando a gente estiver entrando no mid game. Mas nesse momento está funcionando. A carta daqui não me serve de nada. Eu só estou mantendo ela porque quando eu entrar para SBK, essa int aqui vai ser legal. Então, como eu tirei ela, eu falei, eu vou deixar aqui. É o que eu tenho. Mundo perfeito, eu colocaria uma Baby Orc, que na minha opinião atualmente é a melhor carta que a gente tem. Ela vai dar uma redução neutro. A redução neutro agora não é muito efetivo, mas assim que o Monk chegar, redução neutro vai ser bem efetivo, tá? Então é importante lembrar disso. Nos acessórios eu estou usando 2 cartas Steam Worm, tá? E essa carta aqui eu diria que ela comba, diria até que ela é core para essa build, porque ela me dá 3% de chance de quando eu estiver usando ele auto-ataque, ele castar automaticamente o Head Cut no nível 1. Porém, se eu já tiver aprendido essa habilidade em nível maior, ela vai usar a do nível maior. Então ela funciona muito bem com essa build aqui do assassino. Na outro acessório, a mesma carta. Anime. E para o PVP, o que você vai usar no PVP? Bom, no PVP eu vou usar uma Orong e
provavelmente eu vou ficar com uma Steam Orb. Inicialmente é isso. Um Morong que você tem que ter para o PVP. Se você não tiver habilidade de esconderijo, você vai precisar também gastar o segundo slot com a carta Fumacento. Ok? Bom, já falamos de cartas. Encantamento ainda não chegou para nenhum dos servidores. Estamos ali chegando no level 53, mas daqui a pouquinho encantamento vai entrar. Para essa build aqui, o encantamento é melee, então eu vou colocar encanto melee na arma, encanto nas duas armas, encanto melee nos dois acessórios, para aumentar meu melee damage. Nas armaduras aqui, onde couber PVE, encanto de PVE bônus, eu vou pôr PVE bônus. Onde não couber, eu vou pegar encantamento de HP, ok? Ou encantamento de redução física ou redução mágica, o que eu conseguir pegar, tá? COGs, vamos falar das COGs. Ainda não chegou também, tá? Acredito que a gente desbloqueia ali no 55, eu acho que no level 55 a gente desbloqueia as COGs, tá? Mas eu já tenho algumas COGs, tem uma aqui bem legal, inclusive aqui, ó, pezinho 4, vou usar dano físico. Quando eu uso back rush, ele aumenta a minha move speed por 3 segundos, então isso aqui vai ser bem legal. Agora tem algumas que são core que eu preciso ter, por exemplo, eu gostaria de ter essa Corrosive Poison, porque ela aumenta o meu dano causado quando eu estou batendo com veneno. Essa aqui é bem interessante. Eu preciso ter essa aqui. Pera aí, cadê ela? Dá um minutinho. Sumiu. Essa aqui, ó. Jagged Slash. Difícil de falar. O que ela faz? Ela me dá 14% de chance de trigar uma vez a mais o Red Cut. Então, se eu estou usando o Red Cut ali, a skill Red Cut, eu fui trigado o Red Cut, coloca mais 14% em cima disso para dar mais um Red Cut, nível 10. Então, eu preciso ter essa aqui na minha build. Uma outra que é muito boa, que também vou ter na minha build, é essa Momentaneum Management Model. O que ela faz? A cada hit consecutivo que eu dou de ataque normal, de skill, ele aumenta a minha velocidade de ataque em 2%. Essa aqui eu acho que na véspera ela vai até o level 4. No level 4 ela aumenta 3%, destacando 3 vezes. Então a gente aumenta quase 9%. Muito interessante, tá? Basicamente seria isso de COG, ok? E o foco é Red Cut, aumentar minha velocidade de ataque ou me dar alguma condição de jogar melhor um PVP ali, de entrar, depois dar um backslide e já pegar uma move speed, tentar fugir dos inimigos, coisa assim. De refino, eu vou focar essa arma aqui para tentar pôr no mais 15, tá? Essa aqui vai ficar no mais 10 por enquanto. E pretendo colocar o restante do set todo mais 10. Agora chegou a fase mais difícil. Vocês já devem ter topado com alguma dessas armas no mais 9. Uns com um clique vai ter conseguido subir, outros já devem estar beirando ali os 10 cliques, 20 cliques e nada. Gente, não se desespera. O encanto mais 10 é o encanto mais difícil que tem, na minha opinião. Ele é mais difícil, inclusive, que o encanto mais 15. Para o mais 15, se eu não me engano, são 12% ou 14% de chance. Todos os refinos para o mais 10 são 10% de chance. E isso é difícil pra caramba, porque o trem não sobe, tá? Mas, vamos lá. Foods, vamos falar de food. O que eu estou usando aqui? Melee Damage, vou botar uma dessa. Age, tá? Uma consideração importante da Age. Até quando vale a pena a gente usar a Age? Até a gente conseguir capar os 500% de velocidade de ataque. Eu capei os 500% e eu não preciso usar a food para chegar nos 500%. Então vai para uma food de força. É isso. Não tem muito segredo aqui. Estou usando também a poçãozinha da concentração, que me dá mais 10% de velocidade de ataque.
tá? E falamos de tudo. A gameplay aqui disso aqui não tem muito segredo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos colocar aqui esse dummy como terra, deixar como small, né? Porque sofre uma penalidade de arma ali. Vamos até confirmar. E a adaga bate 100% small, é isso mesmo. Então, beleza. Vou ligar o meu conversor de fogo. E vamos ver como é que fica isso aqui. Ah, o meu automático eu não mostrei para vocês. Essas aqui são as minhas skills manuais. Automático somente essas duas skills. Vou ligar aqui no alto, deixar batendo 10 segundinhos enquanto a gente fala. Repara que está subindo um dano bem legal. Lógico que o dummy não serve muito de base, mas repara que o boneco bate, casta o headcut. E tem chance, repara que o nome nem sai aqui de cima, porque ele fica renovando também o headcut ao longo por conta da cartinha, né? Então, enquanto eu estou batendo, aquelas duas cartas do acessório vão trigando também. Então, tem hora que sai muito headcut seguida. E de tempos em tempos ele para rapidinho para castar o headcut. É uma build que está sendo bem efetiva por enquanto. Está funcionando para mim. Vai me empurrar até o level 70, tá bom? E chegando no level 70 eu vou mudar para SBK. Então, é isso. Vantagens dessa build: super fácil de fazer MR com ela, né, que é aquela caça de monstros, muito tranquilo de fazer isso. Não tem muito segredo, assim, se eu vou matar um MVP eu posso só deixar ele ali no alto. Se o MVP tiver alguma mecânica eu tenho que parar para ficar esquipando, senão ele fica ali batendo grudado mesmo, tá? A dificuldade dessa build é bem baixa, eu diria, bem baixa mesmo. Algumas desvantagens: eu tenho que subir refino de 2 armas, né? Isso é um problema, mas para quem vai jogar de Sinks, talvez já tenha se acostumado com essa ideia. Vamos colocar como uma desvantagem também que a gente não usa escudo. Em contrapartida, a gente tem raid, a gente tem algumas skills defensivas, então ali vai entrar muito da sua play skill, principalmente no PVP. Outra desvantagem, na minha opinião, é que a adaga só bate 100% em monstros pequenos. Então, nessa build, comba muito bem você fazer conteúdo junto com o WS, tá? Porque daí o WS vai usar o buff e vai deixar o seu dano 100% para todas as sizes. Então, isso vai ajudar muito. Galera, é isso. Não tem mais muito o que mostrar dessa build. É uma build rápida e para um momento rápido. Acredito que eu deva continuar jogando com ela aí pela próxima semana, estourando 2 semanas. Passado disso, acredito que a gente já comece a chegar ali no Transclasse. E aí a minha vida muda completamente. Eu vou para SBK, é outra build, é outra forma de jogar. O dano é muito superior, mas como de assassino, essa aqui tem funcionado muito bem para mim. Galera, muito obrigado a quem assistiu até agora. Valeu!